Olá, meu aluno, minha aluna, meu ser de luz, eu espero que você esteja muito bem aí desse lado, professócio do canal Bem na Bio, para a gente continuar respiração celular aeróbica. Só que agora no detalhe de algumas etapas, no detalhe de algumas preocupações que algumas provas muito específicas podem cobrar da gente. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva aí, por favor, apoie o nosso projeto, deixe seu like, ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você e você brilhar em biologia, seja para o que você necessitar dessa disciplina, a mais bonita de todas. Deixe essa biologia tocar o seu coração constantemente. É uma matéria que está aí ao nosso redor, sistemas vivos em tudo que a gente observa ao nosso redor, então ela é muito linda e maravilhosa. Apoie o nosso projeto. Respiração celular. Assistiu a aula anterior? Nós tivemos uma visão geral de respiração celular. 3 etapas. Em ordem: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Reação está na cabecinha, C6H12O6, glicose, mais oxigênio, gás carbônico, água, ATPs. A gente viu lá um saldo de 30 ATPs. Quando nós olhamos para a produção de adenosina trifosfato ATP, a gente vai pensar já na primeira etapa, produzindo ATP. E a primeira etapa era glicólise, que significa a quebra da glicose. Glicose, doce, o açúcar. Esse açúcar vai ser quebrado. Tá, mas da onde veio o açúcar? Dos alimentos que nós ingerimos diariamente. Então eu fiz um esboço aqui no nosso vaso sanguíneo chamado capilar, o vaso sanguíneo mais fininho do nosso corpo. A menor distância que nós teremos aqui do sangue e as nossas células corporais. Eu comi um pedacinho de pão, eu tomei um café com leite. Meu café com leite eu adocei com sacarose, açúcar ali, açúcar cristal refinado, enfim, o açúcar que você vai fazer uso. E eu vou conseguir obter esses açúcares diariamente na alimentação. Comi um pedacinho de pão, o açúcar que está lá no pão é o amido. Alfa-amilase na boca. A alfa-amilase pancreática, produzida no pâncreas, liberada no intestino delgado. Eu vou digerir o amido e vou produzir moléculas de glicose. E essa glicose é absorvida, cai na corrente sanguínea, está viajando na corrente sanguínea, vai chegar nas nossas células. Inspira. Joga o ar para dentro, o oxigênio vai ser captado pela hemoglobina no interior das hemácias e vai chegar lá na nossa célula. Eu juro que esse laranjinho que o Sócrates fez aqui é uma mitocôndria. Você não está vendo bem, você fala, ô louco, Sócrates. É a mitocôndria. Você tem trilhões de células e cada célula humana pode ter centenas de mitocôndrias. Lembra, são as usinas de força, de produção de energia, principalmente ATP, o símbolo dessa energia produzida nas mitocôndrias. Então, eu inspiro diariamente 10, 15 mil litros de ar. Eu vou captar o oxigênio. Eu faço 2, 3, 4 refeições diárias. A gente gostaria que todas as pessoas do planeta tivessem acesso a isso diariamente, essa quantidade de refeição, para garantir a sua nutrição. A gente sabe que, infelizmente, isso nem sempre é possível para todos os seres humanos. Mas nas nossas refeições regulares, nós vamos buscar fontes de nutrientes. E a glicose vai ser o principal combustível utilizado pelas nossas células. Então vem para cá. A glicose vai entrar na célula por difusão facilitada. Existem proteínas que pegam a glicose lá de fora e jogam para dentro da célula, ok? Jogou a nossa amiga glicose no citosol, ela vai ser fosforilada, vai ter lá a glicose 1,6-bifosfato sendo produzida depois. A gente vai ver etapas de consumo de ATP. Jogou a glicose para dentro. Existem proteínas que transportam. Difusão facilitada. O oxigênio é bem pequenininho, é uma molécula apolar e passa facilmente pelos fosfolipídios da membrana. Difusão simples. Entrada de oxigênio nas nossas células. E aí, a glicólise ocorre no citosol. Ela vai ter uma sequência organizada de 10 reações químicas. Vai ser investido, ou seja, serão gastos 2 ATPs. Nós teremos a produção de 4 ATPs na fase compensatória. E isso vai dar um saldo positivo de 2 ATPs dessa etapa. Então, um saldo de 2 ATPs. Muito bem. Eu vou considerar a glicólise
e a sua prova vai lembrar isso, seja na escola, na faculdade, no vestibular, no Enem, que a glicólise é uma via anaeróbica, ou seja, ela ocorre na presença ou na ausência de oxigênio. Não há necessidade de existir o oxigênio para a glicólise acontecer. Você fala, Sochi, mas a respiração celular é aeróbica. Eu falo, ok, é verdade, mas a primeira fase nós chamamos de anaeróbica porque não existe a necessidade de oxigênio para ela acontecer. Glicose, glicose, doce, lise, quebra. Vou quebrar a glicose no citosol, um conjuntinho de enzimas. As cinco primeiras reações químicas da fase preparatória são fase preparatória. Por que, sócio? A gente vai produzir gliceraldeído 3-fosfato de hidroxicetona fosfato e a gente vai investir 2 ATPs nessa fase preparatória, que corresponde às 5 primeiras reações. Depois nós teremos uma fase de compensação, onde essa substância e essa darão origem ao piruvato. Então, na fase de compensação, serão produzidos 4 ATPs, serão produzidos 2 NADH, mais esses hidrogênios que vão ali estar disponíveis no citosol. O NAD é o nicotinamida adenina dinucleotídeo. E esse NAD vai ficar NADH reduzido, nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido. Então, a gente vai ver NAD uma hora oxidando, entregando elétrons de hidrogênio, outra hora reduzindo, ganhando elétrons de hidrogênio, e a gente vai ver esses NAD como esses transportadores, ok? Agora, o piruvato é o ânion do ácido pirúvico. O piruvato tem a fórmula C3H3O3, o menos. O ácido pirúvico ia ter um hidrogênio a mais, C3H4O3. Agora eu tenho o ânion do ácido pirúvico, como que é o nome? Piruvato. Então, ao final da glicólise, nós temos 2 ATPs de saldo, nós temos 2 NADH e nós temos 2 piruvatos. Se eu olhar para essa etapa, se eu olhar para essa produção, eu tenho aqui C3H3O3-. Se eu olhar para essa quantidade de hidrogênios produzido, degradado, desmontado, eu verei o piruvato agora sendo transportado para o interior das mitocôndrias. Então, lá nos seres aeróbicos, extremamente comum a presença de mitocôndrias nos seres eucariotos aeróbicos. Eucarioto porque tem núcleo, endomembranas, e lá a gente vai ver a mitocôndria. E aí, se existir a mitocôndria, consumo de oxigênio. Então, esse piruvato vai ser transportado para o interior da mitocôndria. E lá na matriz da mitocôndria ele vai ser oxidado. Então, nós teremos a oxidação do piruvato. A oxidação do piruvato vai acontecer na matriz. Mas o que será essa oxidação, sócio? O piruvato é um componente de 3 carbonos. E ele vai ser desmontado, vai ter a participação de enzimas que vão transformar esse piruvato na substância chamada de acetilcoenzima A. Essa oxidação do piruvato libera CO2, libera NADH. Eu coloquei 2 aqui, porque são 2 piruvatos. Mas aqui a gente vai dar uma volta no ciclo, depois o outro piruvato entra e dá outra volta no ciclo. Então, se a gente pensar nessas voltas no ciclo, a gente vai pensar assim, poxa, o ciclo de Krebs vai ter um início. E o início desse ciclo de Krebs é a reação do oxalacetato, que está no interior da matriz mitocondrial, com acetilcoenzima A. E aí, quando ocorreu essa reação oxalacetato, acetilcoenzima A vai produzir o citrato, que é o ânion do ácido cítrico. Então, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Se nós olharmos para essa substância, ela vai ser produzida sempre que o oxalacetato reagir com acetilcoenzima A. Oxalacetato, acetilcoenzima A, e aí é degradado. Nós teremos 8 reações reguladas ao longo do ciclo de Krebs. Aqui são 10 reações reguladas, organizadas. Durante esse ciclo de Krebs, nós vemos aqui 2 carbonos do acetil, 4 carbonos do oxalacetato e a formação do citrato, que tem 6 carbonos. Isocitrato mantém 6 carbonos. Veremos descarboxilação, desidrogenação
retira gás carbônico, retira hidrogênio, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Inicia todo novamente um ciclo. Então, durante a volta no ciclo de Krebs, um piruvato, uma acetil-CoA entrou e deu uma volta. Ah, mas são produzidos dois sócios. Depois entra o segundo e dá a segunda volta. Então entra sempre um piruvato atrás do outro, bem bonitinho, para fazer todas essas reações. Nós teremos a glicólise no citosol, quebrando o açúcar, produzindo piruvato. Ok, é uma célula eucariótica, aeróbica, tem mitocôndria, transporta o piruvato para dentro da mitocôndria, oxida o piruvato, transforma esse piruvato em acetil-CoA. Para ocorrer essa transformação, libera CO2, libera NADH. Sairá um CO2, um NADH de cada piruvato. Como são dois, eu só coloquei o número 2 ali para você lembrar. Numa volta no ciclo, 1, 2, CO2, 1, 2, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Uma volta. Mas como são dois piruvatos, então vai dar uma volta, depois vai dar outra volta, o outro piruvato que entrou na sequência. A partir de cada molécula de glicose, uma molécula de glicose produz dois piruvatos, piruvato transportado para dentro da mitocôndria, oxida e cada um deles entra no ciclo. Então entra primeiro um, depois entra o segundo. Entendi, sócio chato, ok? Entendeu? Aí, nós falamos que durante o ciclo de Krebs serão produzidos 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Então, isso aqui é o produto do que acontece aqui no ciclo de Krebs. Antes, oxidação do piruvato, 2 CO2 e 2 NADH. Então, se eu somar com a oxidação do piruvato, vai ter que ter mais 2 CO2, fechando os 6 gás carbônicos, e mais 2 NADH. Mas isso aqui acontece antes. Então, a oxidação do piruvato também ocorre na matriz mitocondrial e é antes do ciclo de Krebs. Quando que tem início o ciclo de Krebs, sócios? Quando a acetil-coenzima A reage com o oxalacetato, formando citrato, que é o ânion do ácido cítrico. Então, eu posso chamar de ciclo de Krebs em homenagem a Jonas Krebs, o descritor, e eu posso chamar de ciclo do ácido cítrico ou citrato, porque ocorre essa produção. Citrato, o ânion do ácido cítrico. Então, desculpa eu ser repetitivo e chato, mas é para entrar no seu telencéfalo altamente desenvolvido. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, esse espaço gelatinoso aqui dentro, que tem uma coleção de enzimas importantes para fazer todas essas 8 reações organizadas. O ciclo de Krebs também é considerado uma fase aeróbica. Se parar lá a fosforilação oxidativa, para o ciclo de Krebs. Então, eles estarão intimamente relacionados. A matriz aqui, na matriz aqui, está acontecendo o ciclo, está liberando NADH, FADH2 e eles vão entregar os hidrogênios, os elétrons na membrana interna. E aí, se parar esse transporte adequado e depois uma cadeia transportadora de elétrons na fosforilação, vai parar o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa que ocorrem no interior da mitocôndria são consideradas fases aeróbicas da respiração celular. A glicólise, que ocorre no citosol / citoplasma, ou seja, fora da mitocôndria, é considerada uma via anaeróbica. Vai ocorrer se existir ou se não existir oxigênio. Então vamos resumir tudo. Glicólise, uma sequência de 10 reações organizadas, produzindo no final 2 piruvato, produzindo NADH e um saldo de 2 ATPs. Os piruvatos transportados para o interior da mitocôndria. E aqui na matriz mitocondrial, nós teremos o quê? Nós teremos oxidação do piruvato. Transformar o piruvato em acetil-coenzima A. O piruvato tem 3 carbonos, a acetil-CoA tem 2 carbonos. Então vai ter retirada de carbono, de hidrogênio, vai produzir esses compostos aqui nessa oxidação. Início do ciclo de Krebs, acetil-coenzima A reagindo com oxalacetato,
formando citrato. E aí o ciclo vai, compostos de 6 carbonos, 5 carbonos, volta a ser 4 carbonos, espera entrar outro piruvato, dá a segunda volta. Quando dá as duas voltinhas, nós temos produção de 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. O ciclo não consome ATP e ele acaba produzindo. E o ciclo produz esses NAD, esses FAD em grande quantidade, que serão encaminhados para membrana interna da mitocôndria para entregar elétrons barra hidrogênio. E aí a gente vê a terceira etapa na nossa próxima aula, que é a fosforilação oxidativa. Então acompanhe a próxima aula. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para nós chegarmos rapidamente e ajudarmos você a brilhar nessa disciplina chamada Biologia. Biologia, deixa ela tocar o seu coração. Abraço e bons estudos para todos vocês.